Vamos começar aqui mais essa sessão. Bem-vindo a todos, boa noite. Aqui a gente vai fazer uma mesa redonda, né, sobre... o tema principal é egressos do bacharelado em Física, né? E eu acho que o formato é mais um bate-papo, em que cada um vai contar a sua experiência, tanto na graduação, eventualmente pós-graduação, e como que isso se compatibiliza com o que eles enfrentaram fora da academia. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença do Fábio, da Marcela, da Mariana e do Gabriel. Né? Tá? Então, fica a critério de vocês, quem começa? Alô, alô. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou o Gabriel. Pensei em contar um pouquinho de forma cronológica a minha história aqui na graduação, começando com o primeiro dia aqui da integração dos bichos. Eu lembro que um veterano perguntou assim para uma sala cheia de bichos, quem tinha o sonho em ganhar um Nobel, né? Aí todos os bichos levantaram a mão, todo mundo quer ganhar um Nobel. Aí ele falou, pô, gente, não é tão simples assim, né? E aí, ao longo da graduação, isso vai ficar bem claro para a gente. Mas, depois de começar a graduação, eu lembro que chegou um determinado momento que eu quis começar a estagiar. Então, com a ajuda de um programa do governo, lá de um site chamado Nube, eu comecei a pesquisar estágios, até que uma empresa de ótica me contratou para um estágio. E eu tive a minha primeira experiência fora da academia, né? Então, eu não tinha feito nenhuma IC até o momento também. Então, eu trabalhei 6 meses nessa empresa, que era de normas técnicas para o setor óptico. Então, a gente pegava normas técnicas ISO e traduzia para normas técnicas ABNT. E eu fui contratado porque ótica, quando você vai traduzir as normas técnicas, você tinha que ter algum know-how de como as lentes funcionavam para traduzir de forma mais acurada possível. Depois de 6 meses, eu vi que não era muito bem, eu não queria seguir nessa parte de normas técnicas, eu larguei esse estágio e eu fiquei um tempo mais fazendo a graduação, já tinha perdido algumas matérias, comecei a correr atrás do prejuízo, até que surgiu uma oportunidade de um amigo meu que conhecia um professor na medicina, que esse professor estava querendo fazer uma tradução de um código em MATLAB para um código em Python e para otimizar o uso de GPU em análise de séries temporais. Aí, como eu era físico, ninguém na medicina queria fazer isso, porque raramente alguém na medicina sabe programar, raramente alguém na medicina tem algum interesse matemático mais profundo. Calhou que eu comecei a fazer essa IC. Foi bem interessante essa IC, porque eu já tinha um pouquinho esse interesse em programação, um pouquinho de me desenvolver nessa área. Só que, pelo fato do professor estar na medicina e eu estar aqui no IF, era muito difícil organizar as reuniões, era difícil organizar metas, e acabou que, junto da conclusão de um ano para renovar a bolsa, começou a pandemia. Então, eu decidi com o professor que era melhor a gente parar essa iniciação científica e não dar continuidade nela. Depois, quando começou a pandemia, eu venho de uma família de comerciantes, meu pai tem uma loja, eu precisei ajudar na loja do meu pai, porque começou umas dificuldades financeiras, não teve outro jeito. Então, ajudei ele a tocar. Então, do que eu usei para a graduação para isso, não foram muitas coisas, porque era uma loja muito pequena de bairro, só que deu algum tipo de experiência para mim também. Depois que a pandemia foi melhorando, eu vou começando a acabar a graduação junto, e junto do final da pandemia eu acabo a graduação. Inclusive, eu acho que a minha formatura foi a última a ser online. Então, eu perdi a graduação presencial, depois teve uma retroativa aí com uma galera, mas não foi a mesma coisa, eu acho. Nessa coisa de estar perdido no final da graduação, eu comecei a pensar em o que eu tinha que fazer, qual que era o próximo passo. Então, como eu tinha gostado de fazer essa IC e não tinha gostado muito de trabalhar com meu pai,
eu falei, não, vou fazer um mestrado. E lembro que eu fiz a prova, o EUF. Aí o EUF foi cancelado, porque ainda estava naquele esquema meio híbrido. A galera reutilizou a mesma prova 2 anos seguidos. A galera que tinha estudado para a mesma prova já sabia todas as perguntas de cor, porque todo mundo estuda com as provas antigas. Eu tive que refazer o EUF. Mas deu tudo certo, eu passei. Só que eu não passei com uma nota boa o suficiente para conseguir pleitear uma bolsa. Eu passei aqui, então, comecei a fazer o meu mestrado, sem nenhum orientador prévio, eu não tinha ninguém para me orientar. Só que o IF é generoso nesse sentido, eles te dão 90 dias, se não me engano, para você pesquisar, você encaixar com um orientador. Nesse meio tempo, pelo fato de sentir algum tipo de instabilidade na academia, eu falei, eu quero fazer um mestrado, mas eu quero que esse mestrado me desenvolva em áreas técnicas para me ajudar num futuro incerto, que eu não sabia. Então, conversando com alguns amigos, de amigos que conheciam, falaram, conversa com o Thiago Fiorini. O Thiago Fiorini tem uma área de pesquisa muito legal, que envolve machine learning, programação, você gosta dessas coisas, já trabalhou um pouco com isso, pode ser que você se encaixe. Então, comecei a participar do grupo de pesquisa do Thiago Fiorini e comecei o meu mestrado com ele. O mestrado, para quem não sabe, ele consiste basicamente em 2 anos, você tem que completar 4 matérias, e o começo do mestrado é muito mais focado nas matérias, né, enquanto você vai engrenando na pesquisa. Então, esse primeiro ano que eu comecei a fazer o mestrado, eu foquei mais nas matérias. Junto disso, como não tinha conseguido uma bolsa, eu comecei a pesquisar um trabalho. Então, abri a LinkedIn, comecei a pesquisar algumas vagas no LinkedIn. Só que, o que apareceu no LinkedIn foi uma área para eu ser técnico de laboratório, no laboratório do Caetano, de realidade virtual, que é a Bolsa FAPESP. E eu comecei a trabalhar para o Caetano aqui no IF para estruturar o laboratório de realidade virtual dele, enquanto eu pleiteava essa bolsa da FAPESP. Aí até juntar um monte de documento para a FAPESP, aquele processo moroso deles, eu enviei tudo e fiquei 4 meses mais ou menos trabalhando, até que foi negada a bolsa. E a gente tentou apelar, né, a negação, e acabou que não consegui. Aí eu fiquei numa saia bem justa, porque não tinha mais bolsa, e eu nem da FAPESP para trabalhar no laboratório, nem na graduação. Então, comecei a procurar um trabalho, até que apareceu Nisso, enquanto eu estava procurando trabalho, eu já não estava mais tendo a certeza do que eu queria na graduação, já não fazia mais tanto sentido para mim, porque eu sentia várias dificuldades no futuro da graduação. Então, tanto dificuldades financeiras, quanto dificuldades no futuro, no sentido, tudo bem, depois do mestrado, vou fazer um doutorado, ok. Depois do doutorado, aí eu vou ter que ir para fazer um pós-doutorado numa outra faculdade que eu era incerto da onde, longe das pessoas que eu conheço, com um prazo indeterminado para abrir uma vaga aqui. Era mais ou menos o final do governo Bolsonaro também, então havia uma expectativa de não melhora nas bolsas. Então, antes de conseguir um emprego, eu já não tinha mais tanta vontade de seguir na academia. Foi quando apareceu uma oportunidade na Raia Drogasil, aqui perto, aqui no P3, é a matriz da Raia Drogasil, e eu estou trabalhando lá desde então, faz 2 anos. E essa é um pouquinho da minha jornada. Agora, o que eu queria parar e refletir é mais ou menos quais as habilidades na graduação que eu fui adquirindo que me ajudaram a ter algum tipo de sucesso na minha carreira profissional até agora. Eu ainda estou bem no começo da minha carreira profissional, né, 2 anos, tem gente aí que deve ter muito mais tempo de carreira do que eu. Mas é um processo, né? O que eu acho da graduação que me ajudou bastante foram as cadeiras de programação e estatística, principalmente. No sentido de que, no mercado de trabalho, raramente você vai usar as mesmas habilidades que você vai usar em cálculo, muitos avançados, em cálculos tridimensionais. O que se usa mesmo é estatística, média, moda, nem coisas tão complicadas, porque a galera sai assumindo à torta direita que tudo é uma distribuição normal e você nem precisa verificar isso aí. O importante é
entregar algum tipo de resultado depois. Junto das cadeiras de programação, né? Então, Mach 1, Mach 2, um pouquinho de TEF, né? TEF é estatística, mas usa programação junto também. E como que eu acho que a graduação pode se moldar de uma maneira a imaginar que os alunos não tenham algum tipo de abertura mais para o mercado, é tentar implementar de alguma maneira mais forte cadeiras de programação e estatística. Obviamente, nem todas as cadeiras todas as carreiras fora da academia são para ciência de dados, que é o mercado mais aquecido hoje em dia. Eu mesmo não sou cientista de dados, eu sou analista de negócios. Só que hoje em dia não tudo, né, mas uma grande parte das cadeiras você vai precisar coletar um grande volume de dados, você vai ter que saber trabalhar com eles, e majoritariamente a ferramenta que você vai usar hoje em dia é a programação. SQL é uma ferramenta de base de dados que eu acabei usando bastante na minha carreira e que não se tem muita abertura aqui para aprender. E, às vezes, também nem precisa, né? Tudo se aprender aqui, às vezes você tem que aprender um pouquinho fora. Eu converso com amigos meus de outros institutos, e até mesmo na FEA ou na engenharia, que são cursos tradicionalmente mais voltados para o mercado, fala-se que eles não aprendem tudo que precisam lá, e eles precisam fazer algum tipo de estágio fora, de trabalho fora, para complementar os conhecimentos deles. Eu acho que caminha mais ou menos nesse sentido a minha trajetória e minhas opiniões. E vou passar aqui o microfone para o próximo entrevistado. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Mercuti, para quem não me conhece. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Quando eu entrei aqui no bacharel, eu queria seguir a carreira acadêmica. E aí a minha preocupação maior era bem entender, quais que eram as áreas de pesquisa. Eu falei com muitos professores. Aí eu acho que a primeira conclusão que eu tive foi: não é física experimental para mim. Aí eu fui para física teórica. Aí eu gostei de computação quântica. Aí eu fui falar com o Gabriel. E daí eu fiquei poucos meses, vi que não era muito minha praia também. Aí eu comecei a iniciação científica em Sociofísica com Catixa, e eu gostei muito mais. Foi uma iniciação científica que eu fiquei, acho que de 1 ano e meio até 2 anos, então foi bastante tempo. Aí a gente estudava coisas muito específicas, assim, de aprendizado de máquina, computação. A gente tinha um pouquinho também de aplicar alguma coisa ali, mas era muito mais teórico mesmo, de realmente entender as equações de aprendizado de máquina, algumas equações de otimização, entropia. Mas foi bem interessante, porque parte do meu grupo já estava envolvido com o mercado de trabalho, e eu acho que isso abriu meus olhos para entender que eu tinha outras oportunidades por aí. Mas, assim, para ser bem sincera, eu nem sabia assim, muito o que essas pessoas estavam fazendo. Eu sabia que, existem outras opções ali que eu posso tentar, caso eu não goste de seguir a carreira acadêmica. Mas aí surgiu a oportunidade de estágio lá no Data Lab. E aí eu fui, assim, meio que na cara e na coragem prestar o processo seletivo. E aí eu fui, passei, e, para ser bem sincera, assim, no começo eu não sabia o que um cientista de dados fazia. Na verdade, eu achava que eu sabia, eu achava que era bem parecido com o que eu estava fazendo, assim, na iniciação científica. E aí eu descobri que é muito mais que isso, é muito interessante, eu aprendi, assim, bastante coisa nesse estágio. E eu acho que foi justamente o que me fez querer seguir essa carreira. E ver que era muito mais do que uma carreira técnica, é uma coisa muito mais ampla do que isso. Você tem que desenvolver outras habilidades, habilidade de comunicação, alguns ferramentais bem específicos de empresa para você comunicar aquilo que você está fazendo para uma área de negócios, por exemplo. Mas também tem essa parte que é muito carregada de técnica, né? Se você for seguir essa carreira de ciência de dados, aprender os modelos, aprender por que eles funcionam daquele jeito, o que está por trás, né, quando você vai programar. Também a parte de que a programação que a gente usa dentro das empresas ela é muito diferente do que a gente aprende aqui na faculdade.
ela tem uma infraestrutura para se seguir, né? O que você está fazendo vai ser produtizado depois, vai estar na mão do cliente, então é bem diferente do que a gente faz aqui. Mas eu acho que tudo isso eu tive essa visão no estágio e eu vi que aquilo era o que eu queria. Tipo, a rotina também foi uma coisa que me surpreendeu bastante, que aqui na física eu não tinha uma rotina muito estruturada assim. Eu estudava assim, cada dia eu estudava num horário. Cada dia a aula também é num horário diferente, a pesquisa também. E eu acho que eu nunca tinha parado para pensar se eu gostava muito dessa rotina. E aí, quando eu tive uma rotina mais estruturada no estágio, eu vi que aquilo me motivava bastante, que eu conseguia fazer bastante coisa com isso. E aí foi aí que eu decidi seguir mesmo com essa carreira. Eu terminei a graduação e decidi que eu não ia fazer mestrado e doutorado, pelo menos não por enquanto. Aí eu fui seguindo, eu fui efetivada, fui promovida, e nisso, assim, cada vez mais eu vejo que é uma área que eu gosto bastante, e é isso que me motivou, assim, a entrar nessa área do mercado de trabalho. Aí agora eu fiquei todo esse tempo no Datalab, né, que, para quem não sabe, é uma empresa, é uma área do Serasa que está interessada em pensar em problemas de inovação. Então, é mais no tipo de problema que vai ser interessante no futuro. Então, por que eu vou desenvolver um Score ESG agora se as pessoas não estão comprando? Então, o Datalab está desenvolvendo. Porque isso vai ser um problema no futuro, as empresas vão precisar disso, e é uma forma de antecipar esses problemas de negócio e utilizar isso de forma técnica, né? A gente, como cientista de dados, está transformando esse problema de negócio em um problema técnico, no fundo. E aí o Datalab faz isso, eu fiquei um pouco mais de 3 anos, né, nessa área, agora eu estou na WillowTree. Aí na WillowTree eu estou estudando essa parte de Large Language Models, Small Language Models, que é uma parte muito interessante e que eu estou gostando bastante, mas ainda é bem cedo para eu falar um pouco da WillowTree, porque eu acabei de entrar. Aí agora sobre um pouco o que da física que me ajudou durante esse processo. Eu acho que foram várias coisas. Acho que Mach 1 dá uma base assim para você entrar num primeiro emprego. Eu também fiz física computacional, cálculo numérico, então eu já tinha uma ideia de como resolver um problema com computação. Na iniciação científica eu também já tinha usado Python, já tinha usado Julia, mas não é o que eu faço no dia a dia hoje em dia. Mas foi aquilo que me deu esse pontapé inicial para conseguir entrar no mercado de trabalho. Outra coisa que é muito importante também é a parte estatística. Você vai ver isso o tempo todo. Você tem que ter conceitos muito fortes para você entender os algoritmos de aprendizado de máquina. Mas não só estatística. Na área de ciência de dados, você vai precisar de cálculo, você vai precisar de muitas coisas muito complexas, porque todos esses algoritmos eles têm um viés assim, que é muito parecido com a física mesmo. A forma de você resolver problema é uma forma física, tanto é que você vê que esses problemas eles têm grandezas físicas, um modelo generativo tem temperatura, então tudo tem a ver com o que a gente aprende na faculdade, então é bem importante você também trazer esse viés quando você está entrando no mercado de trabalho, porque isso acaba sendo um diferencial, você entender o que está por trás dos modelos, você fala, não, isso eu já estudei, pode ser de outra forma, mas você estudou aquele modelo, você só não estudou daquela forma, naquele algoritmo. Então, tudo isso, para mim, foi muito importante durante esses anos que eu estou no mercado de trabalho. Mas eu acho que, se pensar o que poderia mudar, eu acho que eu ia ter gostado bastante de aprender, na época da faculdade, algum algoritmo de machine learning mesmo, do jeito que a gente vê fora aqui da faculdade. Porque é uma coisa muito interessante, tem muitos conceitos super interessantes da física que podem ser aplicados, e eu acho que teria me dado uma visão melhor assim do que eu queria, que eu gosto disso, e que teria uma oportunidade para mim fora da física, fazendo aquilo que eu gosto. É isso. Boa noite, gente. Eu sou a Marcela Cruz. Eu entrei aqui na física em longínquos 2016, e ali, mais ou menos no meio de 2018, foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, eu fiz, antes disso, mais ou menos 1 ano de iniciação científica. Eu fiz uma IC com uma professora maravilhosa, a Beth Yoshimura. A gente estudava propriedades de um mineral chamado alexandrita.
Então, era uma IC basicamente experimental, assim, e foi um momento que eu pude desenvolver bastante essa habilidade mais analítica, assim, de ver dados e conseguir tirar conclusões disso, que eu acho que é algo muito essencial para o que eu faço hoje em dia. Mas houve um momento ali no meio de 2018 que eu estava extremamente frustrada porque eu queria ganhar mais dinheiro. Então, eu resolvi que eu ia mandar meu currículo para todos os bancos que tivessem bancos de currículo ali e mandei para o Banco do Brasil, mandei para o Safra, mandei para o Itaú, para o Bradesco. Eu fui distribuindo currículos por aí. E eu tinha até esquecido disso, estava com a IC para ser renovada já, mas ali, depois de uns 3 meses, eu recebi um comunicado do Itaú me chamando para um processo seletivo. E eu fui e acabei sendo selecionada para o estágio, também sem ter a menor ideia do que eu ia fazer. Eu só sabia que tinha a ver com prevenção a fraudes. Nem sabia o que era um cartão de crédito direito, eu fui aprender tudo lá. Mas, quando eu entrei no Itaú, minhas expectativas foram completamente subvertidas. Eu achei que ia ser um negócio meio Lobo de Wall Street, assim, meio maluco, e foi totalmente diferente. O pessoal era muito paciente. Eu sentia que eu estava num lugar que fazia mais sentido com o meu perfil do que aqui na academia. Então, muito cedo no estágio, eu já tinha me dado conta que eu não ia seguir uma carreira acadêmica, assim, que não ia fazer muito sentido para mim, mas tinha que me formar, tinha que terminar, porque, de certa maneira, isso faz muita diferença, assim, entre você ter esse compromisso com a sua graduação. Você mostra para o mercado que você é uma pessoa que leva as coisas a sério, que consegue pensar a longo prazo. Então, não teve jeito, eu tive que continuar. Mas foi aí mais ou menos 1 ano e meio de estágio. E foi quando eu aprendi, assim, muito de como as coisas funcionam dentro de um banco. Então, não apenas aprender coisas técnicas como o SQL, o SAS, o Excel, fazer apresentações, mas o que é um cartão de crédito? O que é uma fraude? Né? Como essas coisas funcionam? Como as estruturas ali dentro funcionam? A quem você responde e tudo mais. E ali, mais ou menos depois de 1 ano e meio, eu cheguei para o meu chefe e falei: e aí, vai me promover ou não vai? Porque eu já estava me sentindo super pronta, eu precisava de novos desafios e mais responsabilidade mesmo. Então, acabei sendo promovida nessa mesma área. E foi quando começou a pandemia, então também comecei a trabalhar de casa e tive a oportunidade de terminar a minha graduação à distância, o que foi um grande alívio também, aliviou ali de diversas maneiras diferentes, mas eu acho que a questão do tempo, de locomoção, foi algo que foi incrível para a minha qualidade de vida, poder ter esse tempo de volta. Mas, enfim, continuei ali no Itaú por mais ou menos mais uns 2 anos, como analista de dados, de prevenção a fraudes, e eventualmente eu senti que, eu percebi que o crescimento ali dentro do Itaú, que é uma empresa maravilhosa, foi muito bom ter começado minha carreira lá, mas já não estava compatível com o que eu queria para mim. E foi quando eu comecei, eu fiz o meu LinkedIn, o que foi um grande mudador ali do jogo, porque eu acho que muita coisa, principalmente nesse meio, acontece no LinkedIn. Muitas propostas, muitas entrevistas vieram por causa disso. Mas ali no começo de 2021, eu acho, 22, não lembro exatamente agora, mas eu comecei a mandar o meu currículo também. Eu fiz o que eu tinha feito ali quando eu queria arranjar o meu estágio. Comecei a distribuir currículo por aí e, felizmente, fui chamada para uma empresa americana, uma empresa que se chamava Wire. Se chamava porque ela não existe mais. Era uma empresa de criptoativos. E eu fui chamada para ser analista de prevenção a fraudes também lá. E
foi uma mudança, assim, foi 180 graus, assim. Então é muito curioso você sair de uma empresa do porte do Itaú, que tem, sei lá, 90 mil funcionários, para uma empresa que tinha 200, 250, assim, e algo, né, um produto completamente diferente. Trabalhar com cripto foi realmente uma experiência nova, digamos assim. Mas houve, né, nem tudo é perfeito, então a empresa passou por vários problemas por causa do derretimento, né, de criptoativos ali em 2022, mais ou menos. Teve uma série de problemas, não sei se vocês lembram, com a FTX. Então, o Bitcoin começou o ano aqui em cima, terminou o ano aqui embaixo, e várias empresas rodaram com isso, entre elas a Wire, onde eu trabalhava. Então, né, antes do navio afundar de vez, eu olhei e falei, acho que está na hora de pular daqui e fazer outra coisa. Então, foi também um momento de distribuir currículos por aí, né? E, cara, nem sempre é fácil você sentar na frente do computador e começar a escrever. Você precisa entrar em contato com inseguranças, você precisa, né, passar mentalmente de alguns bloqueios ali para conseguir se colocar no mercado de trabalho, para você conseguir ter a coragem de levar nãos. Você vai levar muitos nãos. Não é gostoso levar não. Você, né, às vezes você fala, putz, eu era perfeito para essa vaga e não deu certo, me deram um ghosting aqui, nem me responderam. Mas você precisa ir desenvolvendo, né, essa pele mais grossa para conseguir passar por isso. Enfim, eu acabei sendo chamada para outra startup. Dessa vez eu não era mais analista de dados, eles me chamaram para ser analista de negócios. E a diferença ela é sutil, assim. Então, muito do trabalho do analista de negócios envolve a análise de dados, mas eu acho que é no momento mais maduro, talvez, assim. Então, você não apenas está lidando ali com os dados, mas você precisa estar muito em contato com a empresa, com o que eles querem fazer, com o produto que eles estão colocando no mercado, né, se aquilo é rentável ou não. Você meio que toma mais responsabilidade acerca das decisões para as quais você está apontando, né? Mas, infelizmente, também essa empresa não deu muito certo. Depois de alguns meses, ela fechou a operação aqui no Brasil. Era uma empresa colombiana. Então, com o fechamento da operação brasileira, houve grandes demissões, assim, mais ou menos metade da empresa rodou, e nessa eu rodei junto. Mas eu aproveitei esse momento para tirar um tempo, para refletir sobre o que eu queria fazer, para dar uma viajada e tudo mais. E, mais ou menos uns 5 meses depois, eu consegui passar no processo seletivo do Nubank. E faz mais ou menos 1 ano que eu entrei lá no Nubank, é onde eu estou trabalhando no momento. E também entrei como analista de negócios lá no Nubank. Não existe a cadeira analista de dados lá. E vem sendo uma experiência muito positiva, assim. Também não é nada lobo de Wall Street, como eu achei que talvez pudesse ser, mas eu acho que realmente eles têm uma estrutura de dados, uma estrutura de negócios muito interessante. E quando eu olho para trás, para a minha formação enquanto física, e eu penso, o que tem a ver, o que eu faço agora com física? E a resposta é tudo e nada, assim. Então, no sentido de nada, porque não tem um momento que eu vou fazer uma integral para qualquer coisa que eu faço no meu dia a dia, não tem uma derivada ali, não tem nada disso, mas tudo no sentido do jeito que a física moldou o meu pensamento. Assim, então, o jeito de pensar do físico, de olhar para alguma coisa e tentar traduzir aquilo em matemática, tentar traduzir aquilo de um jeito tangível, que você possa fazer previsões. E isso é algo extremamente valioso no mercado de trabalho, é você poder fazer previsões de onde o mercado vai estar, de quanto você vai ganhar com alguma coisa, com alguma aposta, se isso faz sentido, se não faz. E, né, meio que nessa pegada, eu acho que o maior
o que eu mais tiro da física talvez tenha sido a física experimental, assim. Então, tem muitas vezes que eu estou fazendo relatórios ali no meu trabalho, eu falo, meu Deus, parece que eu estou em Lab 2 aqui, traduzindo uns experimentos e tentando chegar em conclusões, e, sabe, riscando hipóteses e buscando, né, explicações para coisas que acontecem. Isso está muito no DNA do que eu faço ali. E, claro, que a programação também é muito importante, estatística, mas eu acho que, no meu caso, é realmente a habilidade de pensar como um físico é algo, né, que muda tudo. Ter essa capacidade lógica, essa capacidade preditiva, essa capacidade de interpretação de gráficos, é algo que a gente toma por muito garantido quando a gente está aqui dentro, porque meio que todo mundo sabe fazer isso. Mas, quando a gente pisa para fora do Instituto de Física, a gente descobre que isso, na verdade, é uma habilidade rara e muito valiosa, e pela qual você pode ser muito bem pago. Acho que é isso. Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui, por vários motivos. Eu queria agradecer ao professor Renato, agradecer, não está aqui, mas o professor Alexandre, que me convidou. Queria cumprimentar o Gabriel, a Mariana, a Marcela. E eu sou o mais jovem daqui, tá? Eu imagino que eu comecei minha juventude aos 15 anos, então eu tenho muito mais juventude que todo mundo aqui somado. Eu tenho uns 45 anos de juventude, tá? E então eu não vou contar uma carreira, eu vou contar talvez algumas carreiras aqui, e que envolve pessoas que estão aqui, inclusive, é uma experiência. Então, e para mim estar aqui tem uma questão emocional também. Eu andei por esses corredores, eu lembrei de coisas, eu visitei a mesa que a gente almoçava, né? Aquelas coisas todas. Bom, quem eu sou? Meu nome é Fábio Gerabi. Primeira coisa, eu sou físico. Eu me defino como físico. Eu já fiz um monte de coisas, mas eu me defino como físico. Mas eu não sou um físico típico. Talvez seja um dos físicos um pouco mais diferentes que eu conheço, embora eu conheça muito físico diferente, tá? Eu sou mais multifacetado. Isso tem um lado bom, isso tem um lado que dificulta um pouco as coisas, tá? Mas, para isso, eu vou precisar fazer um pequeno short aqui, para eu posicionar vocês sobre o que eu vou falar e de onde eu tirei essa experiência. Bom, eu comecei fazendo engenharia e física, os dois, ao mesmo tempo, tá? Mas aí eu me apaixonei pela física, me graduei em física, né? E virei rato de laboratório. Eu entrava nesse instituto de manhã, saía à noite, como muitos de nós. Algumas matérias fazia de noite, outras matérias fazia de manhã, dependendo do professor que estava dando aula, né? A gente escolhia mais ou menos. Eu fiz um mestrado em física nuclear. Quem me orientou foi o professor Marcos Martins, Marcão. Depois eu trabalhei montando um laboratório de medições de radiação ambiental de baixíssima intensidade, com o professor Otaviano Helene, a professora Emi Cocuno. Aí eu mudei, eu fui fazer o doutorado em física aplicada no antigo GEPA, onde o professor Manfredo trabalhava. Quem me orientou foi o Paulo Artacho, uma carreira acadêmica bem típica, né? Mas, olha, eu fiz coisas diferentes, né? Não fiquei tudo na mesma área. E depois eu fui professor desse instituto durante um tempo, quando teve um projeto da Policubatão. Eu fui professor do instituto. Aí eu fui fazer um pós-doutorado em Química Analítica, aqui no IPEM, porque tinha umas perguntas que tinham aberto do meu doutorado, ciclos de nutrientes, envolvia muita química, fui lá para a Química. E aí, como eu conhecia nunca conheci muito de nada, mas eu conheci um pouco de química atmosférica, eu acabei indo para o mundo corporativo, eu fui para a Mercedes-Benz. Estavam mudando legislações, tinha novas questões de emissões, e aí eu fui para essa parte, mas lá eu fui fazer um monte de outras coisas. Fiz muito pouco de química e fiz muita coisa muito próximo de engenharia. Na Mercedes eu fiquei mais de uma década, fiquei quase uma década e meia lá, e ainda tenho muitas ligações por lá, tá? Trabalhando em desenvolvimento de produto, de processo na área de desenvolvimento.
trabalhando em projetos muito grandes, projetos que a gente não dimensiona o tamanho da grandeza, projetos que envolvem muito dinheiro, muitas equipes, muitas nações. Eu trabalhei com o pessoal do Japão, trabalhei com o pessoal dos Estados Unidos, trabalhei com o pessoal da Coreia, trabalhei com o pessoal da África do Sul, trabalhei com o pessoal da Argentina, Chile, Turquia, a Alemanha, logicamente, ia muito para a Alemanha. Às vezes você tinha que desenvolver um produto que ia ser desenvolvido, e foi desenvolvido nos Estados Unidos, testado no Brasil, ia ser produzido na Turquia para o mercado sul-africano. Você tinha que conectar tudo isso daí. Tá? E aí você vai fazendo grandes projetos, problemas gigantescos, tá? Legislações das mais variadas, cada país tem a sua, cada continente tem a sua, representações oficiais, fui representante da Mercedes na Anfávia, até hoje estou ligado a alguns comitês da ABNT, tal. Mas eu nunca saí da sala de aula. Professor é sempre professor, né, Marcelo? A gente continua na sala de aula, a gente continua, e eu fiquei com um pé em cada canoa, muitos anos, né, um pé em cada canoa, continuando a desenvolver pesquisa, numa parte em paralelo, fazendo duas carreiras em paralelo. E eu vou discutir um pouquinho isso aqui com vocês. Tá? E aí eu voltei por questões pessoais, e eu posso até detalhar, fui pai tarde, precisava de mais tempo, não podia viajar tanto, como a FEI, que é lá em São Bernardo, é muito forte em engenharia, muito ligada à área automobilística que eu estava, eu fui convidado para a FEI, para voltar para a FEI, mas eu voltei. Fui contratado pela computação na FEI, voltei como pesquisador pela matemática, assumi o departamento de matemática, coordenei o departamento de matemática por uma quantidade, digamos assim, muito grande de anos, né? Fiquei 14 anos, remodelei o departamento, e hoje eu trabalho com matemática aplicada, modelagem matemática. Eu sou da velha escola, então, para mim, tudo é estatística. Data science é estatística, aprendizagem de máquina é estatística, tudo é estatística com computação, mas data science você precisa ter visão de negócio junto. Sem ter a visão de negócio, você não chega a lugar nenhum. Tá? E, com isso tudo, eu trabalho com consultoria também, E aí, o que eu quero falar para vocês? Com essas experiências todas, uma carreira já evoluída, já pronta, o que eu aprendi nessa história? O que eu posso contar para vocês? Primeiro, sobre o físico. Eu sou físico. Um físico é um construtor de modelos nato. A gente aprende aqui a construir modelos matemáticos. Então, pouco importa as variáveis. Se você sabe as relações entre as variáveis, se você sabe a dinâmica do sistema que você está tentando modelar, sai um modelo viável. Por quê? Porque o físico aprende a fazer as aproximações convenientes. Ele começa a conseguir muito bem selecionar o que importa, o que não importa no seu processo. E isso o físico tem um olhar agudo, um olhar analítico apurado. Então, ele resolve um monte de questões em diferentes áreas. Pouco importa a área que ele está trabalhando. Se ele falar, me dá um tempinho para eu entender esse problema, aí você começa, depois de estudar um pouco. O físico gosta de estudar, você tem que estudar, você sempre tem que estudar, a vida inteira você tem que estudar, tá? Você começa a resolver as coisas. E o físico tem um quê também de detetive, a questão investigativa. Então, quando o problema saiu do padrão, saiu por exemplo, num desenvolvimento de um projeto, você tem várias coisas homologadas. Esse sistema está homologado, aquele está homologado, aquele está homologado. Quando você põe tudo junto para funcionar, não funciona. Tudo está bom, mas o conjunto não está bom. Você precisa fazer praticamente um processo de pesquisa ali para entender o que está acontecendo. E esse olhar do físico investigativo, ele cai muito bem. Tá? Só que, então, o físico ele se dá muito bem no mundo corporativo, ele se dá muito bem. Só que, para isso, ele precisa olhar de outra forma esse mundo. Ele precisa mudar algumas chaves. E, basicamente, o importante que eu vou dizer para vocês são quais chaves eu aprendi que você precisa mudar para transitar de uma visão acadêmica, que a gente aprende aqui, para uma visão corporativa. Tá? O mundo corporativo não gosta do perfil do acadêmico. E o mundo acadêmico não gosta do perfil de quem trabalha no mundo corporativo. Um não entende o outro. Mas o que acontece é que o saber do mundo
acadêmico ajuda no mundo corporativo. E o saber do mundo corporativo deveria estar ajudando o mundo acadêmico. Existe muita inteligência fora da academia. Tá? Eu conheço pessoas que conhecem muita coisa em profundidade e não estão na academia. Então, a universidade não é um monopólio do saber, existem outros saberes. Tá? Mas a universidade ajuda muito, porque ensina a gente a fazer essas coisas que a gente é bom. Então, o que muda na postura? Eu vou tentar fazer um paralelo. As habilidades que você precisa, os saberes que você precisa lá e cá são parecidos. Mas a maneira que você vai entender esses dois mundos são muito dispersas. Então, eu separei alguns pontos aqui, eu até fiz questão de separar, porque eu acho que eles são suficientemente importantes aqui. Tá? Mas eu acho que vai caber nesse meu espaço. A primeira coisa que você tem que entender que é diferente no mundo acadêmico e no mundo corporativo, a relação com o tempo. O tempo é a variável mais importante de um processo corporativo. Tá? Como assim? O tempo é a única grandeza que ninguém vai te vender. O tempo não está à venda. Se você tem um projeto que você vai terminar em tal data, não adianta você tentar comprar pelo valor que for do seu concorrente 6 meses a mais. Ele, pelo contrário, se ele souber que você vai atrasar, ele vai adiantar o projeto dele. Quem chega primeiro ganha. Tá? Então, a variável tempo manda em tudo. E na academia não é assim. A variável tempo é até aqui eu cheguei, depois eu vou fazer um adendo no projeto, aí eu vou pegar outra pessoa para estudar, e você passa a vida inteira estudando, às vezes, o mesmo problema. E o tempo você faz o máximo possível dentro daquele pedaço. Mas no mundo acadêmico, no mundo corporativo, isto não funciona. O tempo manda em tudo. Como assim? Relação com os prazos. Tá? Eu já falei um pouco aqui, né, porque você, lógico, você tem um prazo para terminar um projeto, ou submeter um projeto para a FAPESP, então, mas mesmo quando o teu orientador só vai deixar você entregar a tese quando ele achar que está tudo bem, tal, não sei o quê. E você chegou até lá, depois você vai ter mais assunto para outro aluno, para outro estudante, o assunto não acaba. No mundo corporativo, todo mundo tem que chegar junto. Eu tenho uma data para terminar um projeto grande, um projeto internacional que envolve muito dinheiro, envolve muitas equipes. A data é essa. Você tem que chegar nessa data. Mas as coisas não dão totalmente certo, né? Então, se um grupo não chega junto, por exemplo, vamos imaginar, pegar a parte de veículos comerciais que eu conheço. Se você não homologa o câmbio em tempo de lançar um projeto, o projeto não sai. Todo o resto que fez o resto, você matou o trabalho de todo mundo. Com consequências indizíveis. Por isso que esse tipo de coisa não pode acontecer. Tá? Então o que você faz? Você faz cronograma, beleza. Cronograma é cumprido? Não, cronograma não é para ser cumprido. O cronograma é eu ter um monitor para dizer o que eu tenho que ajustar, porque eu tenho que chegar nessa data. Eu tenho que chegar com alguma coisa viável nessa data. Então, não existe nada mais volátil do que um cronograma. Você olha os cronogramas de projeto, todo dia, toda semana muda. Por quê? Porque alguém não conseguiu, alguma coisa atrasou, um processo não deu certo, e aí você vai achando alternativas para chegar junto todo dia. Os cronogramas são ajustados, né? O cronograma é um monitor do projeto. Você monitora o tempo como se você monitorasse a batida do teu coração, porque é ela que vai mandar em tudo. Tá? E o prazo manda na equipe, manda até nos custos, manda até na qualidade. Por exemplo, imagine que você está com um problema. Poxa vida, esse sistema aqui não está com a durabilidade que a gente precisa. Vamos ter que desenvolver um novo metal, vamos ter que desenvolver um novo fornecedor, não vai dar. O que você faz? Você lança assim mesmo. E o cliente? O cliente é absolutamente respeitado. Depois do produto pronto, na primeira revisão ainda em garantia, você troca tudo e dá tudo novo para ele. Ele nem sabe que ele está levando tudo novo. Mas porque senão você matou, porque o projeto é lançado, uma campanha de marketing está feita, um projeto substitui o outro, os contratos de fornecimento de peça do projeto antigo já não existem mais. Você não pode continuar a fazer o que você tem que chegar junto e trocar numa curva de crescimento de produção. Isso é no mercado automobilístico, isso é em qualquer lugar.
porque são sistemas muito complexos. Não é o laboratório seu que está em jogo. É um conjunto gigantesco de coisas. Então, a relação com o tempo e prazo muda completamente. É diferente do pensamento de alguém que está trabalhando em ciência. Tá? Aí, outra coisa, divulgação dos resultados obtidos. Tá? Quando que você divulga os resultados bons ou ruins de projeto? Bom, no mundo acadêmico, você divulga quando você conseguiu checar suas tabelas, você conseguiu escrever um texto decente, revisou a bibliografia, tem alguma coisa bastante consistente para, pelo menos, submeter para um congresso, ou publicar um primeiro artigo de uma sequência. Tal. Você publica, você divulga os resultados para a sua coletividade, ali, mas quando as coisas estão bem, você já acertou os problemas. No mundo corporativo, você sai gritando, você sai esperneando, você sai berrando, não quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, porque as coisas não dão certo. E aí você fala, ó, pessoal, minha parte aqui, estou atrasado, está difícil, não vou conseguir. Até que alguém fala, o que você precisa para conseguir? Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais gente, eu preciso contratar uma consultoria externa, eu preciso desenvolver uma solução com o fornecedor que sabe mais do que eu preciso trazer alguém da matriz aqui para ajudar, em tempo de você corrigir o teu problema para não atrasar o deadline. Tempo é tudo. Isto não se ensina aqui, mas é assim que o mundo funciona. Tá? Porque tempo não se compra. Tá? E você só vai discutir essas coisas em grupo. Por exemplo, revisão de projeto. Você tinha sinaleiro, verde, 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 amarelo. O que é isso? Vermelho, vamos parar para discutir isso daqui. O verde você nem discutia, era um semáforo. Cada subtópico era um semáforo. Se está verde, passa. Se está verde, passa. Se está amarelo, o diretor, o gestor do projeto ia perguntar o que era aquilo. Se está vermelho, para tudo que nós temos que achar uma solução. Alguém está gritando por ajuda. Né? Era mais ou menos isso. Tá? E aí, isso pode ser muito frustrante para alguém acadêmico. E mais frustrante ainda em outro tempo, que é uma outra coisa que eu vou comentar para vocês. Isso de uma experiência que não se conta, tá? Se aprende. Relação com os detalhes. Na academia, o detalhe é tudo. Um detalhe pode mudar uma teoria, pode mudar um conceito, uma interpretação. Para você, numa tese de doutorado, você tem que olhar todos os detalhes do seu problema, dos mais importantes aos mais tangenciais, você tem que olhar aquilo. Faz parte do teu trabalho. Você tem que fazer uma visão absolutamente exaustiva do teu problema. Ó, já estou atrasado aqui, tá? E aí o que acontece? No mundo corporativo, detalhe é definição de dicionário. Detalhe é aquilo que não é essencial. Por favor, resolva o mais importante. Não se perca no detalhe. Detalhe é dicionário. A gente sobrevive se não olhar os detalhes. Se a gente não olhar o mais importante, a gente não sobrevive. E isso, para um acadêmico, é chocante. Se ele não trocar essa chave, ele não sobrevive no mercado corporativo. Tá? Detalhe é detalhe, o mais importante primeiro. Tá? E quando que o detalhe não é detalhe? Quando o detalhe não é detalhe, você tem um problema. Mas aí o físico tem uma visão crítica muito aguçada para conseguir descobrir que aquele detalhe, na verdade, é o mais importante. E aí ele fala, isso aqui não dá, isso aqui não é detalhe. Isso aqui a gente tem que entender o que está acontecendo. E aí o físico se dá bem, porque ele é um modelador nato. Ele consegue converter situações, sistemas, em uma linguagem que pode até ser programável. E a intensidade de divulgação desses resultados? Completamente diferente. Um pesquisador, ele quer publicar os seus resultados, publicizar. Ele vai no jornal de maior impacto, no que maior pessoas vão ler, vão citar, perfeito. Faz parte do jogo. No mundo corporativo, você não publica os resultados. É frustrante. Eu trabalhei em laboratórios fenomenais. Uma vez a gente fez a atualização de um laboratório de testes acelerados, faz tempo já, faz bem tempo. A gente gastou 30 milhões de euros na atualização. A cada 6 meses dava uma tese de doutorado fácil de lá. O tamanho, a situação tecnológica que a gente tinha. Mas você não publica resultado. Por que você não publica resultado? Porque se você publicar que você tinha um problema e solucionou, você está admitindo que você vendeu um monte de coisas com problema.
Então aquele consumidor que... Não, espera aí, não é. Ele vai falar, ele nunca percebeu o problema, mas a hora que você fala tinha um problema, ele vai falar, pô, e eu aqui? Né? Perfeito. Mas vamos imaginar que você publique a solução. Você está dando a solução de mão beijada para o teu concorrente, que provavelmente tem o mesmo problema, porque se todo mundo sabe solucionar, todo mundo tinha solucionado. Então, você não divulga os resultados. O teu trabalho maravilhoso não vai sair com o seu nominho lá. E isso, para um acadêmico, dói na alma. Né, Manfredo? Né? É isso aí. Mas você tem que mudar essa chave, porque aonde que você vai publicar isso? Em patentes. Eu tenho uma patente. Eu fiz com um colega engenheiro alemão, mas essa patente foi registrada na Alemanha. Eu sou autor, mas pertence à Mercedes. Tá? Ela é a dona da patente. Tá? Ou então, você vai sair no boletim, vai sair no balanço da empresa. Só que você nunca vai ver balanço da indústria automobilística brasileira. Você vai ver o balanço da filial brasileira agregado ao balanço da matriz. Você nunca sabe qual é o lucro, qual é o custo de uma empresa transnacional com filial no Brasil. São dados sigilosos, dados sensíveis. Isso não vai ser divulgado. Só vai ser divulgado para o acionista do conjunto total. Então, você trabalha em sigilo. É isso. Tá? Então, é uma visão totalmente diferente da visão do acadêmico. Tá? Outra coisa importante. Eu posso andar mais uns minutinhos aqui? Tá? 5 minutos, não mais do que isso. Na academia, você escolhe o problema. Você escolhe estudar física do estado sólido, física nuclear, tal assunto, você escolhe o assunto. No mundo corporativo, o mundo se escolhe. Esse problema agora é teu. Alguém fala, esse problema é seu. E você tem que resolver. Então você vai receber muitos assuntos que você não domina. Mas você aprendeu a estudar. Você aprendeu a entender as coisas. Então, muito rapidamente, você fala, não, espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Em pouco tempo, 1, 2 semanas, você tem que falar, não, isso aqui a gente pode resolver com isso, não, isso aqui a gente tem que pedir ajuda, uma consultoria externa, especialista, um fornecedor, alguém da matriz, ou então, não, isso aqui não dá nem, isso aqui a gente tem que capacitar a equipe inteira. Isso aqui é uma nova abordagem, tá? Mas você tem que trazer uma resposta. No momento que você traz essa resposta, vem outra pergunta. Quando isto pode ser feito? E você vai ter que dar um jeito de responder. E logo depois que você respondeu quando, vai vir a outra pergunta. Quanto isto vai custar? E você vai ter que ter uma ideia. É assim que o mundo funciona. Totalmente diferente da academia. Tá? E aí, já estou chegando essa coisa de consultoria. O que é prestar consultoria? Consultoria, muitas empresas usam, eu presto, tal. Consultoria buscam resolver um problema muito específico de alguém. É pontual. Você é contratado para resolver tal questão. Aí você faz o contratinho, tal, você responde tal questão. Mas aí ficou tal outra coisa que a gente não tinha pensado. É outro projeto de consultoria. Mas aí eu quero saber tal coisa. Tá bom. Vamos fazer, é um outro projetinho. Mas você descobre que isso foi internalizado dentro da corporação. Eu preciso capacitar minha equipe. Aí a tua consultoria vira uma consultoria de capacitação e treinamento. E aí, depois que você capacitou e treinou, você não vai ter mais consultoria, o pessoal vai fazer. Faz parte do jogo. Você vai transferir know-how. Deu para eles, mas é assim que acontece. E aí a grande questão, que é o sucesso está na gestão de equipes. Você tem que saber gerir processos, projetos, mas principalmente pessoas. A gestão de pessoas, que é alguma coisa que a gente não sabe fazer, então, se vocês forem para o mundo corporativo, vocês vão ter que aprender de gestão de equipes e pessoas. Porque você, à medida que você vai subindo, você vai gerindo equipes e pessoas. E você tem que gerir equipes e pessoas. Há uma diferença grande no mundo corporativo para o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, todas as decisões grandes, elas são tomadas de uma forma meio colegiada, né? Nunca em algum momento tem um conselho, departamento. No mundo corporativo, não. Tem alguém que tem o poder de decidir. E isso facilita muito as coisas.
Porque no momento que você tem uma divisão na tua equipe, uma equipe acredita, uma parte acredita uma coisa, outra parte acredita outra, você fala, não, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, nós vamos fazer assim. Se der errado, a responsabilidade é minha. Você alivia a tensão de toda a equipe. E o cara é bem pago para tomar essas decisões. E se ele errar muito, ele dança. Tá? Então, ele tem que ter muito feeling. Mas a estrutura de gestão de equipes é muito diferente. Com a diferença de que liderar não é mandar. O líder lidera, o líder não é um mandão. Um líder mandão não dura. Tá? E aí, fechando aqui, como que você pode migrar de um ambiente em que você foi ensinado a ser um acadêmico para um ambiente corporativo e voltar? Para você se dar bem no mundo corporativo e transitar entre o acadêmico e o corporativo, você consegue, desde que você entenda que você está jogando outro jogo, que as regras são outras. Se você jogar as regras que você sempre jogou sendo acadêmico no mundo corporativo, você não vai ajudar. E se você tentar fazer o que você faz no mundo corporativo, no mundo do desenvolvimento do conhecimento científico, você também não vai se dar bem. Então, olha, eu vim aqui para jogar basquete, eu vou jogar com a mão. Eu vim aqui para jogar futebol, eu vou jogar com o pé. Eu não posso inverter essas coisas. Tá? Isso é fundamental. Se você ajustar, se um físico ajusta essa tua escala de prioridades, ele se dá muito bem, tanto no mundo corporativo quanto no mundo científico. Ele pode ir e voltar. Foi o que eu aprendi a fazer a duras penas. Tá? Qual é o preço que se paga por isso? Paga-se um preço. O mundo acadêmico não gosta de gente que trabalha com vários assuntos diferentes. O mundo acadêmico valoriza aquele hiperespecialista num assunto. E o mundo corporativo odeia isso. E o mundo corporativo, ele não gosta de gente que é hiperespecialista numa única coisa. Ah, isso aqui eu não resolvo, eu só resolvo isso. Ele também não gosta. Então, é por isso que você tem um distanciamento tão grande do mundo corporativo e do mundo acadêmico. Só no Brasil, ou principalmente no Brasil. Porque, quando eu estudei na Suécia, praticamente todos os meus amigos faziam parte do doutorado, fiz parte do doutorado na Suécia, ou os pós-doc, todos foram para as empresas suecas, tá? Porque a mentalidade é outra. Mas no Brasil, não. Você não consegue fazer essa transição, a gente precisa aprender essa transição. Tá? E aí, você apanha dos dois lados. Tá? Então, transitar nesses dois ambientes é apanhar dos dois lados. Para o mundo corporativo, você é muito rigoroso, detalhista. Para o mundo acadêmico, você é um generalista que pouco contribui para o projeto da ciência. Você apanha dos dois lados, mas se você consegue ser bem-sucedido e transitar, você vai ser respeitado dos dois lados. Tá? E aí eu fiquei muito grato de receber essa lembrança, esse convite, porque eu aprendi a transitar nesses dois lados. Tá? Se você conseguir, você vai ser reconhecido. E aí, como o pessoal falou também da questão da formação, a formação do físico é muito boa, mas aí eu daria um conselho para os físicos. Tá? Aprendam álgebra linear. Metade dos problemas de engenharia são resolvidos com álgebra linear. Outra metade dos problemas de estatística pesada são resolvidos com álgebra linear. E quando o problema é totalmente não linear, se lineariza em torno do ponto de interesse e resolve por álgebra linear. Então, aprendam álgebra linear. Tá bom? Vamos então agradecer aqui os convidados. Agora a sessão está aberta aí para uma rodada de perguntas. Vamos lá. Quanto mais informal, melhor. Alguém gostaria? Só tem que ter um pouco de paciência, que eu estou com o pé machucado. Tá. A minha dúvida é mais sobre como sair do mundo acadêmico e ir para o mundo corporativo de forma mais concreta. Tipo, como que você acha essas vagas, como que você encontra esses espaços para você ocupar eles depois? Eu diria que o melhor momento para você fazer isso é durante a graduação. Então, principalmente com estágios corporativos. Existe uma cultura nas empresas de que não se espera
Basicamente, nada de um estagiário. Não se espera que ele chegue entregando, que ele chegue com a solução de $1 milhão. O estagiário está lá para aprender, para absorver o conteúdo e para, depois de um bom tempo, começar a entregar e integrar a equipe. Assim. Então, eu recomendaria bastante começar a mandar currículos para empresas, para bancos, que você, né, vê aí que fazem sentido para você, ou que você ouviu alguém dizendo, ou só abrir ali na internet e falar quais bancos estão aceitando currículos para estágio nesse momento. Acho que só para dar uma complementada, acho que tem 2 escolhas possíveis, né? Ou você fazer o estágio, que nem a Marcela disse, ou você terminar a graduação e ir direto para uma vaga de júnior. Eu acho que uma grande vantagem de você escolher a primeira opção de ir para as vagas de estágio é que, para quem está indo para a vaga de júnior, eles esperam alguma experiência de você. Então, você vai ter que ter uma experiência muito maior em programação, vai ter que ter feito alguns cursos, ter alguns trabalhos informais para conseguir essa vaga. No estágio, eles esperam basicamente que você responda de forma inteligente as perguntas, que você demonstre capacidade analítica, que você demonstre que você está ali para aprender. Então, acho que faz bastante sentido procurar o estágio nesse sentido. Eu acho que, em questão de ferramenta, é ponto pacífico, LinkedIn, né? Acho que hoje em dia, se você quer procurar, é no LinkedIn. Acho que era só mais esse acréscimo mesmo. Opa. Obrigado por todos pelas falas, foram bem esclarecedoras e bem motivadoras. Eu tenho a impressão, né, bem forte aqui na física, que todo mundo escolhe o curso por uma paixão muito forte, né, por entender o universo, né, pelos fenômenos naturais. E eu vejo que no mercado de trabalho, principalmente, assim, a gente usa muitos métodos, né, a visão de mundo do físico, para atacar uns problemas de mercado. E, bom, como eu tenho uma outra carreira que não é em física, né, eu estou fazendo graduação em física agora, e até por isso eu queria agradecer ao Fábio, foi muito inspiradora para mim a sua fala, porque eu tenho um problema em transitar entre esses dois mundos, né? E aí eu queria saber de vocês como que vocês, para além desse contato com os métodos da física, com essa visão de mundo, como que vocês fazem para continuar em contato com o objeto de estudo da física mesmo, né, os fenômenos naturais, se vocês têm tempo para se interessar, se vocês têm projetos paralelos, né, se é algo que vocês pretendem voltar um dia, porque eu tenho dificuldade de conciliar essas duas coisas, né? Eu sei que o tempo de todo mundo assim é escasso, né? Não sei se vocês têm algumas dicas ou só para comentar mesmo, assim, quais são os planos de vocês com relação a isso. Acho que, no meu caso, foi um pouco mais fácil assim, de continuar com essa paixão, porque as empresas que eu já trabalhei, elas incentivavam muito esse lado, mesmo que seja bem no grupinho dos cientistas de dados, que todos tinham formação em exatas, a gente fazia várias coisas para manter essa paixão. Por exemplo, a gente tinha um Journal Club. Aí, no Journal Club, a gente sempre estava pensando nos artigos atuais, aí esses artigos poderiam ser de qualquer área. Tinha gente da estatística, que trazia um tema de lá, gente da física, falando de coisas de física, de engenharia. Então, foi um ambiente muito para eu continuar essa paixão. E eu acho que fez bastante sentido para mim de estar ali, né, no ambiente corporativo, mas continuar estudando, continuar indo atrás e continuar apresentando nesse sentido. Bom, a minha colocação foi no sentido de, olha, se você está em um determinado universo, seja você mesmo. Você não precisa abrir mão do seu conhecimento, da sua maneira de pensar, dos seus valores, dos seus sentimentos. Mas, da mesma forma que você não vai à praia de terno, você não vai num casamento de bermuda. Você tem que mudar a sua apresentação, a sua roupagem. Entender que naquele momento, a prioridade é essa. Nesse momento, a prioridade é essa. Assim que for, aqui eu vou dar um melhor resultado se eu estiver vestido desse jeito. Aqui eu vou dar um melhor resultado se eu estiver vestido desse jeito. E depois que você aprendeu a fazer esse shift, você não vai ter mais esse problema. Porque não vai ser alguma coisa que vai se confrontar com você. Você é o mesmo, né?
as coisas que você sabe, que você domina, mas é como você está, bom, agora eu estou indo para o casamento, agora eu estou indo para a praia. Eu acho que eu tinha uma ideia bem ingênua do que era física quando eu estava no terceiro colegial, talvez seja algo bem comum, assim. E eu imaginava que eu ia chegar aqui e ia ser tipo Cosmos, do Carl Sagan, apresentando. E eu levei um capote quando eu descobri que não era exatamente assim. E, eventualmente, quando as coisas começaram a ficar cada vez mais complexas, né, e mais específicas, percebi, talvez, né, a carreira como acadêmica não seja para mim. Então, eu, pessoalmente, não tenho vontade de voltar a estudar física nesse nível. A física voltou, para mim, mais ou menos o que ela era antes da faculdade, que é divulgação científica, basicamente. Então, para mim, eu mato essa vontade mais com divulgação científica e não com estudos tão a fundo de física. Eu acho que a minha resposta acaba combinando um pouquinho da Marcela e da Mariana, que na área eu trabalho com precificação de produtos, então eu tenho um contato muito direto com o time de ciência de dados, então a parte de fazer pesquisa de modelos, de como precificar produtos, é muito ligada a essa parte de pesquisa de novos modelos, pesquisa de novos métodos de como se fazer isso. Agora, a parte de sanar minha vontade de entender física é basicamente com divulgação científica hoje em dia. E hoje em dia no YouTube você acha vários níveis de divulgação científica, então de canais até que são bem básicos, até canais que, por mais que sejam de divulgação, é difícil até mesmo para mim entender. Boa noite. Primeiro agradeço as falas. Vocês devem saber, acabamos fazem 3 anos de criar o curso de Física Médica. E que eu acho que tangencia essa área corporativa, porque você não forma bem um acadêmico, óbvio, você está formando um físico para trabalhar junto aos médicos. Claro que ele pode ser um acadêmico e fazer pesquisa em física médica, mas ele provavelmente, com bastante probabilidade, vai acabar trabalhando ou no hospital, ou numa clínica, ou num instituto de pesquisa, ou até numa empresa que desenvolve equipamentos médicos. E você acredita que isso vai exigir uma adaptação do nosso próprio currículo para poder preparar esse aluno para atuar em física médica, ou ele aprende meio do jeito que vocês aprenderam? Quer dizer, nós vamos ter que nos preparar para isso? O que a gente faz? Pode ser o Fábio, pode ser vocês, a Mariana, a Marcela. Bom, eu já estou distante do Instituto para julgar o que o Instituto mudou, mas a colocar o Instituto que eu conheci tantos anos atrás, eu me formei, para vocês terem uma ideia, eu me graduei em Física em 85, tá? Então, vai para 40 anos, então muita coisa deve ter mudado. Mas se você não tiver uma aproximação com quem vai consumir esse saber, você não vai dar certo. Você tem que ter uma aproximação com os hospitais. Você tem que, não é estágio. Você tem para mais. Você tem que colocar a necessidade do hospital aqui dentro, não o aluno, por exemplo, ou da clínica ou do que vai usar. Não, você não é colocar o aluno para estagiar em um hospital para ele saber o que é um hospital. Não, porque isso é pouco. Você tem que trazer gente do ambiente da saúde, que lida com o dia a dia da saúde, para também dar uma direção no curso. Você tem que fazer realmente um dueto, porque senão vai ser um curso que vai dar saberes, mas a hora que o profissional sair do curso de Física Médica, ele vai ter que se recolocar fazendo o que vocês fizeram. Tá? Então, só mudar currículo é pouco. Você tem que se aproximar de hospital, não como falando agora você vai fazer um estágio no hospital, Manfredo. É pouco, na minha opinião.
Agora mudou. Quando você fala que é dividido com a medicina está acostumada com essa proposta. Quando você fala que a medicina vai estar junto, a medicina sabe como funciona a área da saúde. Então, isso já complementa bastante. Alguém gostaria de fazer um comentário nisso? Acho que eu só diria que é sempre possível aprender na marra, é sempre uma possibilidade você chegar lá e ver as coisas funcionando e começar a tomar notas do jeito que tudo funciona, mas ter uma preparação para isso, certamente, eu acho que diminui esse impacto inicial, essa ansiedade inicial. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu teria alguns comentários. A universidade já não é de hoje. Ela vem recebendo muitas críticas de que não forma os seus bacharelandos ou seus formandos para a vida. Inclusive, eu ouvi dizer de pessoas externas que a Poli é campeã em estragar o aluno. O aluno entra lá excelente e ele sai de lá um técnico mal formado, né? É claro que a entrada costuma ser um pouco mais qualificada, mas tem sempre essa fama de que o cara só vai ser um profissional bom a hora que ele vai para o mercado de trabalho e se vira e sobrevive. Esse tipo de discussão agora, acho que ele está chegando mais forte aqui na universidade. Inclusive, hoje à tarde, na sessão de hoje à tarde, os convidados que estão envolvidos em pós-graduação, eles até mencionaram isso, de que a procura nas universidades, as graduações estão caindo, né? Porque os nossos jovens de hoje em dia eles estão vendo pouca utilidade num diploma de graduado. Eles estão conseguindo sobreviver muito bem sem um diploma de graduação. Então, a universidade está tendo que se reinventar. E nessa reinvenção e nessa discussão entra muito a questão da curricularização da extensão. O que seria isso? Seria você fazer um impacto na sociedade. E aí entra o que o Fábio estava comentando. Se você só produz conhecimento e não consegue passar esse conhecimento para um terceiro, né, ela fica inócua, ela não está resolvendo o problema social que é o que a universidade deveria resolver. Mas como nós estamos falando de formandos que estão indo para o mercado de trabalho, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta. Então, uma das preocupações que estão surgindo nessa discussão toda é o que vocês sentiram que faltava. Nós estamos tentando pensar em desenvolver outras habilidades que são mais necessárias no mercado de trabalho. Por exemplo, a pessoa aqui ela entra na graduação, ela vai ter 3 provas durante o semestre, ela só vai saber se está aprendendo na primeira prova, quando toma um pau, e aí depois provavelmente não vai se recuperar na segunda e na terceira. E o que nós estamos avaliando é mudar esses critérios de avaliação para uma coisa mais contínua, mais alinhada com o que se tem de mais novo em termos de ensino. E aí a questão também de você trabalhar o emocional do ingressante, de ter mais acolhimento, porque nós estamos recebendo ingressantes mais diversos, né? Também é uma questão, e a gente começa a se preocupar com coisas que antigamente a gente falava que não eram importantes. Por exemplo, soft skills. Você saber apresentar um trabalho, comunicar o seu trabalho de forma eficiente, né? E isso está começando a ficar importante não só na academia, mas principalmente fora. Eu acho que isso daí pode ter sido uma barreira, talvez, quando vocês saíram. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham desse assunto, os comentários, o que poderia agregar na nossa graduação. Vocês já falaram alguma coisa um pouco mais computacional, mas, para além disso, quer dizer, essa diferença que eu acho que todos vocês mencionaram, de você ter que lidar com as pessoas, de ter que desenvolver soft skills, se vocês pudessem compartilhar quais são os soft skills que vocês acharam mais importantes nessa transição, acho que seria interessante.
Uma coisa que eu acho que a gente tem que dar bastante valor aqui para a USP é a possibilidade de ter uma grade curricular bastante diversa com os nossos créditos livres. Então, se a gente pode pegar os créditos que guiam a gente no sentido de ter uma carreira que vai fazer mais sentido para a gente. Acho que isso é um ponto, mas isso também não adianta muito se não tiverem cadeiras que façam sentido para essa sua carreira. Agora, uma outra coisa que eu gosto bastante da minha jornada aqui na USP foi que eu tive grandes 3 projetos extracurriculares, então que não contaram crédito nenhum, mas que me ajudaram muito nas habilidades que eu acho que eu enxergo que eu uso bastante hoje em dia no mercado de trabalho. Eu ajudei a fundar o Hackerspace com alguns colegas aqui. Então, esse projeto de tomar conta de um espaço, de você conversar com todo mundo, você ver o que o espaço precisa, você gerir um recurso para aquele espaço, acho que foi muito importante. Eu criei o time de remo aqui da física, eu acho que ele morreu já de novo, mas você ter que ir atrás de processos que não estão mapeados. Com quem que eu falo para criar um time de remo? Deus sabe, eu tive que correr atrás. Então, fala com uma pessoa, fala com o cara do CP, fala com alguém de lá, e você vai estruturando esse processo. Eu tinha falado 3, né? Me fugiu agora a cabeça o terceiro. Mas, basicamente, eu acho que entender que a física pode criar projetos extracurriculares que desenvolvem esse tipo de habilidade para além da sala de aula pode fazer bastante diferença. Eu enxergo isso de colegas meus que fizeram outros cursos, que, principalmente quando eles vão atacar o primeiro trabalho deles, um ponto muito forte de se vender fiz esses projetos extracurriculares. O terceiro, eu criei o time de drone aqui da física também. Então, você aprender a tirar do zero alguma coisa, aprender a como se comunicar, juntar pessoas que têm interesses próximos, é um treinamento de soft skill que pode estar mais bem integrado. E eu lembro que o IF tem o IF Júnior também, eu não sei em que pé está, mas eu lembro que era uma iniciativa legal para talvez desenvolver esse tipo de coisa. E é mais ou menos isso que eu imagino. Bem, eu acho que tem 2 pontos principais que eu penso. Eu acho que uma grande dificuldade que não está relacionada a matérias que eu tive foi em relação ao horário das matérias. As matérias mais importantes que eu precisava para formar, elas eram no período da tarde. Então, eu acho que se não fosse meu chefe ser muita gente boa comigo e deixar fazer um horário super flexível, ia tornar todo o processo muito mais difícil. Então, acho que ter essa flexibilidade maior no IF é uma coisa que falta muito. Essa questão das matérias extracurriculares também é um ponto bem importante. Eu fiz, por exemplo, a competição de física aqui do Brasil, né, o BPT, e foi uma coisa que não contou crédito nenhum, né? Mas foi uma coisa que fez total diferença assim, na hora de entrar numa empresa, e que teria sido muito importante ter o apoio da universidade naquele momento, porque era mais dificuldade do que facilidade fazer uma coisa que, na verdade, me ajudou a me tornar uma física. Fim das contas, tipo, a gente tinha que pedir para os professores mudarem as datas da prova para a gente, tudo muito na conversa, muito de pedir por favor para me orientar, sendo que era uma coisa extracurricular que tinha muito a ver com física, que tornou a gente não só melhores físicos, mas também melhores comunicadores, que eu acho que é um jeito assim ótimo de desenvolver soft skills, que outras universidades já estão, acho que, mais avançadas. A Unicamp já tem matéria, faz 3 anos. A UFABC, eu acho que tem matéria, faz, no mínimo, uns 5 anos. E essas pessoas estão mais na frente, assim, no mercado de trabalho. Nós começamos esse semestre. Boa. Bom saber. Quando eu penso em soft skills, eu penso muito na capacidade narrativa, assim. Então, eu acho que o meu trabalho, hoje em dia, sobretudo, é criar narrativas, claro, corroboradas por números, né, e hipóteses ali que façam sentido, mas é a habilidade de olhar uma imensidão de possibilidades diferentes e pontos de vista diferentes e conseguir recortar alguma coisa ali que faça sentido e que, né, seja coerente, seja lucrativo e que esteja ali num tempo que faça sentido. E eu acho que, nesse ponto,
eu penso muito que as matérias base da nossa graduação, talvez elas sejam muito conteudistas, assim. Então, você precisa aprender X, Y e Z para conseguir fazer isso, isso e isso. A gente não fica pensando muito no porquê e nos contextos e de onde isso veio. E, né, porque parece que a ciência ela cai do céu e é assim a verdade absoluta, quando na verdade é um produto de um meio social, político, econômico. E eu acho que talvez uma das únicas matérias que tenha me dado essa visão um pouco mais apurada, né, do que é a ciência e para que ela serve, para quem ela serve, foi a matéria do professor Ivan, acho que era epistemologia das ciências. Então, foi uma matéria que assim mudou a minha mente completamente. E eu acho que isso falta bastante, assim, a capacidade de refletir não apenas sobre o que a gente está aprendendo, mas sobre todo o entorno que existe, né, sobre esse conteúdo. Acho que isso faz toda a diferença. Bom, como eu tenho várias inserções aí, eu vou agora vestir o bonezinho de gestor em educação, tá? Que essa questão de como avaliar, como desenvolver soft skills, ela passa muito pelo processo avaliativo, tá? Se você tem só avaliações somativas, como provas, tá? Você não vai induzir esse desenvolvimento. A avaliação somativa é fundamental. Eu acho que ela tem um papel de você chegar, sentar, fazer uma prova, mostrar o seu conhecimento, tal, em um ambiente controlado, é fundamental. Mas você tem que ter avaliações formativas também. Você tem que ter trabalhos, tarefas, orientações em todas as disciplinas. Você tem que fazer um contexto. Como se você tivesse, ao longo dessas avaliações formativas, preparando para uma avaliação somativa final. Tá? Isto é uma coisa. E aí você vai utilizar metodologias ativas de aprendizagem, você vai utilizar sala de aula invertida, você vai utilizar tudo que mais ou menos o pessoal está tendo. É fácil de falar, é difícil fazer, mas você tem que tentar fazer isso. Mas se você só faz avaliação somativa, o resultado vai ser esse. O aluno vai se preparar para a prova, ele não vai se preparar para mais nada. Tá? Porque é isso que você está dizendo que é para ele fazer. Tá? E o que mais muda, o que mais impacta o estudante é o envolvimento em projetos. Então, o desenvolvimento de projetos dentro das disciplinas, ou fora, curricularizados ou não, iniciação científica é o mais impactante, na minha opinião, mas ele não é curricularizado, nem todo mundo faz. Mas você tem que ter projetos que estejam curricularizados, todos possam fazer. E aí, veja, eu não sei, mas na nossa época, né, Manfredo, entravam, acho que 80 e 80, né, mais ou menos, 80 de dia, 80 de noite, e você, no final do ano, você tinha uma formatura anual, tinha quantos? 30 desses 160? Tá? Isso está errado. A gente está perdendo, a gente só está ficando com o pessoal que faz o que a gente faz. Todos os outros talentos um pouco diferentes, a gente está deixando pelo caminho. Por quê? Porque o tipo de avaliação que a gente faz é o tipo de avaliação que a gente foi obrigado a fazer. Então, a mudança passa pela avaliação. É um processo cultural. É difícil fazer direito, mas é o que tem que ser encarado. 100% de acordo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Opa. Eu só ia acrescentar que, ouvindo o Fábio, faz muito sentido, porque a iniciação científica foi algo assim, absolutamente essencial para moldar o jeito que eu pensava e entender realmente o que é fazer ciência, o que é fazer uma pesquisa. Então, realmente faz muito sentido. Mais um adendo com a pergunta do professor e do Fábio é que, quando eu entrei, estava em processo de implementação do modelo de aula do Scale Up. Não sei se todos são familiarizados aqui, mas é um modelo de aula mais interativo e eu gostei bastante daquele experimento, porque realmente era um modelo de aprendizado muito mais interativo, onde você tinha
muito mais abertura, mas a gente sabe que fim deu, não acontece mais o scale-up, mas eu acho que outros experimentos nesse tipo poderiam ser bem-vindos, porque isso acredito que pode ajudar a desenvolver isso. Bom, cheguei há pouco tempo, acho que peguei meio que o carro andando, né? Mas acho que foi suficiente. Duas coisas que eu vi aqui foi o suficiente para eu querer abrir o bico aqui. Primeiro, que ela colocou de camiseta branca. Primeiro, que ela colocou em questão das matérias optativas e tal serem no horário da tarde. Fica extremamente complicado para quem trabalha, certo? Eu, por exemplo, como eu ainda estou procurando estágio, eu tenho que meio que me limitar a não pegar atividades à tarde, porque corre risco de eu arrumar uma vaga e ter que abandonar a atividade no meio do caminho, ou não sei como é que vai ficar, ou ter problemas no trabalho, né? Acho que é legal repensar isso, né? Agora, o que o senhor colocou da questão das avaliações, olha, eu diria que pouco tempo atrás, o IF eu falava que não tinha estudante, tinha proveiro e listeiro, aquele cara que decora a lista para fazer prova. Na boa, eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso. Vou reprovar. Reprovo com louvor. Eu não quero ficar sem aprender. Eu não consigo falar, vou decorar, vou tirar 8,5 na prova, vou passar sem aprender nada. Que acho que é a minha pior preocupação, porque não adianta você fazer isso durante toda a graduação. Você chega lá na frente na pós, você toma aquele cacete, aquele pau, certo? Começa a ter depressão, ter problema, ansiedade. Por que motivo você não aprendeu nada na graduação? Você ficou só decorando lista. Não sei se eu falei besteira aqui, mas, enfim. Comentários? Acho que é bem isso que ela disse mesmo. Eu acho que é um ponto importante olhar, nesse ponto de vista, a relação dos horários das aulas, se dá para flexibilizar. Bom, eu posso falar na condição de ex-coordenador do bacharelado, né? Então, estou tirando aqui o meu pé da reta. A única maneira de você encaixar o nosso bacharelado em 4 anos é que ele seja de período integral. Tanto é que o nosso bacharelado diurno agora passou a ser chamado de integral por conta disso, porque ele tem que deixar claro que é um curso que vai tomar não só amanhã, mas vai tomar à tarde. Eu entendo essa necessidade de quem procura um trabalho, mas eu vejo também o nosso noturno como uma opção, uma alternativa para quem não consegue conciliar a parte da tarde. Uma outra alternativa seria fazer ou ele completamente diurno, com aulas só pela manhã, mas aí você cai no problema de que você não consegue colocar as 2.400 horas que, por lei, o curso deveria ter em 4 anos. Você teria que estender para 5 anos. E isso tem uma consequência que é um pouco negativa, que eu ouvi dizer de alguns estudos, e eu acho que não é difícil de entender, que quando o estudante pega o manual da FUVEST e olha curso de física, bacharelado, 5 anos, aí ele olha da Unicamp, 4 anos, qual que ele vai escolher? Eu acho que não está muito claro, né? Então a nossa maneira, por enquanto, nós estamos restritos a isso. Se alguém tiver alguma ideia melhor, nós estamos abertos, mas eu acho que o bacharelado do período integral ele fica restrito por conta disso. Tá? E a gente tenta oferecer optativas no noturno, né? Justamente para atender o pessoal que trabalha durante o dia e faz as optativas à noite, mas eu entendo que tem vários limitantes. Por exemplo, tem disciplinas experimentais que dependem de técnicos de laboratório que não conseguem abrir à noite. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para repensar isso, né? E eu acho que essa semana está sendo bastante proveitosa por conta disso. É uma semana para realmente estimular a nossa reflexão e ver se a gente consegue propor propostas aí que possam melhorar o nosso curso. Tá bom? Eu tenho... Talvez seja uma ligeira provocação, mas seria de todas as pessoas que se formam, quantas de fato se formam nos 4 anos?
E, né, será que é um percentual realmente tão significativo assim? Eu gostaria muito de saber, né, o quanto que representa disso, porque talvez seja, né, a gente esteja buscando algo que já não é realista, assim, que é essa graduação em 4 anos. Eu sinto que realmente fica muito apertado, né? Eu entrei inicialmente no diurno, eu tive que trocar para o noturno por causa do meu estágio, porque realmente os horários não batiam ali. E mesmo, né, o noturno sendo 5 anos, eu me formei em 6 por causa da pandemia, né, que ainda eu pude pegar muito mais matérias, porque eu não gastava 2 horas por dia em condução, assim. Né, e a respeito de serem provas muito de decoração de lista e tudo mais, eu tinha constantemente a sensação, durante a graduação, de que eu estava vendo coisas mais complexas do que eu devia estar vendo naquele momento. Assim. Então, exemplifico. Quando eu ia procurar o assunto que eu estava estudando em mecânica estatística na internet, eu ia parar em cursos de mestrado e doutorado lá fora, sabe? Uma coisa que eu estava aprendendo durante a graduação aqui. E isso, para algumas pessoas, né, seletas ali, pessoas que talvez tenham esse perfil, talvez isso seja ótimo para elas se sintam muito estimuladas. Para mim, causava profunda ansiedade. Assim, eu me sentia constantemente abaixo de onde eu deveria estar, né? E talvez seja uma oportunidade de rever talvez não necessariamente a carga horária em si, ali, que é algo, né, que tem leis que regem isso, mas a quantidade de conteúdo e a profundidade desse conteúdo que se vê na graduação talvez não precise ser tão profundo e tão rápido. Alguém gostaria de fazer um comentário antes do meu? Assim, posso? Sim. Eu que também, já antes de você comentar, acho que pode... Qual que é a diferença e por que existe essa disparidade entre o curso brasileiro e o curso americano-europeu, que parece que já foi unificado, né? Lá, se não me engano, o bacharel dura 3 anos e o mestrado 2, e aqui, pelo menos, aí é 4 anos o bacharel aqui. Eu queria entender quais são as dificuldades também de conseguir encaixar com esse padrão mais internacional, talvez facilitando também para os alunos conseguirem ir para fora. Quer falar? O curso começa na pós-graduação. O nosso aqui? Não, lá fora. A graduação é uma continuação do colegial, fazer esporte. Mas eu acho que na Europa não. Mais nos Estados Unidos, né? Na Europa pega mais pesado logo na graduação, mas nos Estados Unidos, com certeza, a graduação é suave. Mas acho que ele queria... Opa. Era mais com relação ao comentário do noturno, com relação às matérias optativas, que eu vejo alguns colegas meus que trabalham durante o dia, que eu sou do noturno, e fazem matéria no noturno também. Eu fiz muito mais matérias optativas do que eles, nos 2 anos que eu tive aqui, do que esses meus colegas que trabalham, simplesmente porque, assim, beleza, você até tem a disponibilidade da matéria existe no curso noturno, mas você tem as obrigatórias que você tem que fazer. Então, você não tem a liberdade, você não tem o horário vago para fazer essa matéria. Então, tem esse problema. Legal, muito obrigado. Isso é assunto para eu levar para a COC, para o atual presidente. Eu queria aproveitar que eu estou falando, principalmente para alunos aqui, alguns alunos, e aí eu acho que eu posso falar algo. Eu coordenei um departamento de matemática com muitos professores, dezenas, 40, chegou a 40. E eu ouvia muito que o aluno de hoje não é como o aluno de antigamente, que tinha mudado, que tinha ficado pior. E eu sempre rebatia, achava que não. Até que um dia eu achei o argumento que eu acho que eu posso dizer para vocês.
lembrando, meu pai ainda está vivo, graças a Deus, está velhinho, mas está vivo, mas ele foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, ele fez coisas em diferentes áreas, muito bem feitas, tal. Mas aos 25 anos, eu estava muito mais bem preparado do que o meu pai, aos 25 anos. Aí eu posso pegar o meu sobrinho. Aos 25 anos, ele estava mais bem preparado que eu aos 25 anos. Eu sei disso. E as gerações que estão vindo, se você marca, elas são diferentes, mas elas estão mais bem preparadas para as demandas. Tá? Então, eu acredito que geração a geração jovem está mais bem preparada do que a geração anterior. Só que sabe outras coisas. Não pode ter a mesma métrica, mas está mais bem preparada para as demandas, para o mundo atual. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, gente, a minha cabeça, as minhas emoções, elas estão fincadas lá atrás, como eu disse. Então, eu acredito muito nesses alunos jovens que são vocês, porque eu percebo que quando você faz uma baliza e tenta entender até onde eles podem chegar, vocês podem chegar mais longe do que a gente. Então, é um voto de esperança mesmo, de alguém que observou aluno por muito tempo, e observou professor por muito tempo, e observou o mercado por muito tempo, e observou diferentes frentes. Eu não sei, hoje eu posso dizer que eu sou um generalista, não sei nada, um assunto que eu domino totalmente, mas eu sei identificar as coisas que funcionam e não funcionam. Tá? E aí eu sei procurar quem pode me ajudar. E eu acho que a geração de hoje está mais preparada que a geração de antes. Só que vocês escutam o contrário o tempo todo. Não acreditem. Acreditem em vocês. Não. Só estava apontando para você. Deixa eu só falar um pouquinho. Eu não poderia ser mais concordante com essa fala. A gente tem que entender que as gerações mudam, né? Quer dizer, as épocas mudam. E os velhos tentam resistir, e eles usam esse argumento como uma forma de resgatar a importância que eles têm, que eles tiveram algum dia. Então, só que eu vejo com um pouco de preocupação o futuro dessa nova geração, porque vocês estão pegando um mundo cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Eu acho que 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o mundo era muito mais simples. A gente não tinha essa demanda muito rápida. Nossa vida está muito acelerada com mídias sociais e com facilidades. Assim, hoje em dia você agenda pega um avião. Então, mas hoje em dia você tem tanta facilidade, você compra uma passagem de avião, do dia para o outro você viaja para o lado, sabe? Antigamente era um parto você fazer isso. E isso causa uma certa ansiedade. Então, eu acho que a formação, hoje em dia, ela não é só mais matéria e acadêmica. Eu acho que a formação é você preparar a pessoa para o mundo. E preparar a pessoa para o mundo é você também ensinar para ela a criar uma certa casca grossa, como a Marcela falou em algum momento. Agora, essa casca grossa ela não pode vir com uma marretada na cabeça no ingressante. E nesse sentido, eu concordo com você, Mariana. Eu acho que nós temos uma cultura muito conteudista. Agora, eu acho que a profundidade ela é necessária para a formação do físico. Eu só limitaria a quantidade de coisas que o ingressante vê, mas que ele possa se concentrar em alguma coisa e trabalhar em cima, porque ele mesmo vai se aprofundar naquilo. É uma forma de estimular a curiosidade da pessoa e o ensino. Aí eu concordo também que a melhor forma de você fazer isso é engajar a pessoa, é você dar um projeto. Como você mesmo falou, a iniciação científica foi uma beleza para você. Por quê? Porque você se engaja, é alguma coisa que você está construindo, não é alguma coisa que o professor fala para você fazer. E, de novo, 100% de acordo com essas revisões de avaliações. Eu acho que as avaliações elas têm que ter cada vez mais
um aspecto formativo, e a gente tem que conversar mais com o pessoal de ensino, que eles sabem muito bem qual é que é o papel de avaliações formativas, qual é que é o papel de avaliações somativas, e deixar claro para o estudante qual é que é o papel de cada uma delas, né? Eu acho que isso daí também faz o estudante ter maior visão do que é o aprendizado dela e se apropriar do aprendizado. Então, é isso. Eu acho que não é ficar preso ao passado, mas olhar para o futuro, né? Comentários? Eu acho que a academia tem um dilema complicado para lidar pela inércia de como se acontecem as coisas na faculdade e pela agilidade que as coisas acontecem no mundo fora da academia. Eu concordo. Mas eu acho que existe uma inércia da burocracia também que impede, e não sei se é por bem ou por mal, as coisas acabam acontecendo mais devagares aqui na academia. E, no final das contas, isso mantém um padrão que, às vezes, você pode acabar correndo atrás do seu próprio rabo também, se você for correr atrás do modismo. Hoje em dia, a moda é IA, daqui a pouco pode ser que a IA já não seja mais tão moda, que nem criptoativos foram moda um tempo, aí você vai ficar adaptando o curso. Eu acho que é só uma questão de reflexão também, fazendo o advogado do diabo aqui, mas que eu também acho que tem que ser ponderado. Ok. Alguém mais quer se manifestar? Alguém do público? Todos cansados já? Bom, então eu acho que nós podemos encerrar essa sessão. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, certo? Vamos lá, gente, agradecer a todo mundo.